Olá pessoal, na aula de introdução à metrologia a gente falou sobre a incerteza, mas não detalhou ela muito. Nesta aula a gente vai se aprofundar melhor nesse conceito sobre incerteza e também a gente vai ver como a gente pode propagar a incerteza quando a gente está fazendo medição de grandezas indiretas. Você vai precisar para essa aula relembrar conteúdos de probabilidade, desvio padrão, distribuição normal. E também para essa aula você precisa relembrar conteúdos de derivadas e derivadas parciais. Tá? Se você não tiver dificuldade de relembrar essas partes aí, recomendo que você busque o seu caderno da disciplina de probabilidade, da disciplina de cálculo e releia, porque são conteúdos de disciplinas anteriores que são fundamentais para essa aula de hoje. Então, o que é a incerteza de medição? A incerteza de medição ela é um parâmetro que a gente associa ao resultado da medição, que a gente já falou anteriormente, que é a gente chama ele de delta Q, mais ou menos delta Q. Tá? E o que ela caracteriza? Ela caracteriza uma dispersão, ou seja, uma faixa, né, de valores que o resultado da medição pode estar aí, a gente pode atribuir ao resultado da medição. Né? Essa faixa, por que ocorre essa incerteza, né? Da onde que vem, né? Essa incerteza da medição? Ela vem de várias origens, né? Desde uma definição incompleta que a gente tem do mensurando, desde você não ter uma amostra representativa, efeitos ambientais como temperatura, pressão, mudança na pressão atmosférica, resolução finita dos instrumentos, o valor inexato de padrões, aproximação de método de medição. Então, são várias as causas que levam a você ter essa incerteza, né, na medição. Lembrando que sempre a gente vai ter, quando a gente fala numa medição em metrologia, a gente fala sempre num valor que é a melhor estimativa, tá? Que é o nosso Q, mais a nossa incerteza ΔQ, que é uma faixa de valores, né? Uma faixa de valores que esse meu resultado pode estar, né? O valor verdadeiro vai estar englobado. Então, dentro desse valor, que é a melhor estimativa, mais essa faixa, é aonde eu tenho uma probabilidade de que a minha medição esteja, né, contendo o valor verdadeiro da grandeza. Antes de a gente continuar a falar sobre a incerteza de medição, a gente precisa falar como que a gente obtém o valor do Q, que é aquela melhor estimativa da quantidade medida. A forma mais comum de se obter o valor do Q é utilizando a média aritmética. Então você pega lá n resultados de medições e divide pelo n. Né? Isso funciona bem, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo de uma balança. Né? Você está desenvolvendo uma balança. E aí a tua balança ela mede, vamos dizer assim, 10 valores, né? Em um segundo. Então você pode pegar esses 10 valores que você mediu e fazer uma média aritmética para tentar ter uma estimativa mais próxima do valor real. Né? Já que para o usuário, se você levar um segundo para mostrar o valor da massa dele, não vai ser crítico. Então você pode fazer essa estratégia. Né? Então essa é uma técnica de você obter essa estimativa. Outra forma é você utilizar a mediana. A mediana ela é o valor médio dos dois valores centrais. Né? Então você precisa ordenar os dados. Então imagine que você tem um conjunto de dados aqui de 0 até 65 e você ordena eles, né, do menor para o maior. E aí você vai pegar os dois valores centrais. Tá? Então, com esses dois valores centrais, você tira a média aritmética deles e tem o resultado. A mediana ela é interessante quando você tem sistemas, sensores, né? Sistemas de instrumentos, né, que você está desenvolvendo que dão muitos valores, vamos dizer assim, baixos e muitos valores altos. Né?
Então, e o teu valor de medição ele está entre esses dois. Você não consegue evitar que ocorra esses pontos aí fora da normalidade, né? Fora da grandeza, né? Que você quer medir. Então, com a mediana você consegue resolver isso ou diminuir bastante esse problema, né? Outra forma de fazer essa estimativa é utilizando a moda, que é basicamente você pegar o valor que mais ocorre, né, num conjunto de dados. Então aqui tem um exemplo, tenho aqui todos esses conjuntos de dados, né, de 20, 10, 30, né, e vai variando. E aí quando eu elenco as ocorrências, eu vejo que o número 10 ocorre 3 vezes, o 30 uma vez, o 40 duas vezes e o número 20 5 vezes. Então o 20 é o que mais ocorre, então a moda, né, vai ser igual a 20, né? Então é uma outra estratégia também, tá? Que dependendo de como o sistema de medição funciona, ela pode ser bastante interessante, né? E por fim a gente tem a média geométrica, né? A média geométrica você faz a multiplicação de todas as medições que você fez e daí depois tira a raiz no n, né, dos n valores, né, dessa multiplicação, né? A média geométrica ela tende a ser sempre um pouco menor que a média aritmética, tá? Se você faz os dois cálculos, você vai ver que o valor da média geométrica sempre vai tender a ser um pouquinho mais baixo. E uma das coisas que tem que tomar cuidado com a média geométrica é que se você tiver valores zeros aqui em alguma das medidas, zero vezes qualquer coisa vai ser zero, tá? Então não dá para você utilizar em casos como esse aqui que foi mostrado da mediana, tá? A média geométrica já não é muito empregada, tá? Mas é uma outra técnica que, dependendo da aplicação do sistema de medição, pode ser interessante. Bom, mas como a gente faz para obter um número para a incerteza, um valor para ela, né? Então a incerteza a gente pode dizer que ela tem dois tipos, né? O tipo A e o tipo B. A incerteza do tipo A, ela se baseia na estatística para obter os valores, para caracterizar os valores de dispersão, né? E o que você usa da estatística? Basicamente o cálculo do desvio padrão, tá? Lembra lá da estatística que o desvio padrão, tá? Ele é dado pela letra sigma em geral, né? E é a raiz quadrada da somatória de todas as medições menos a média delas elevado ao quadrado e dividido pelo número de medições, tá? Então, esse xi menos a média, isso aqui vai te dar o quanto a tua amostra ficou longe do valor médio dela, né? Elevado ao quadrado, você vai tirar qualquer valor negativo. E aí, quando você soma todos esses e divide por n, né, você vai ter uma espécie de média aí quadrática, né, e tirando a raiz, aí você vai ter o teu desvio padrão, né? Tem que lembrar o seguinte, o desvio padrão, ele também tem uma vertente dele que é o desvio padrão amostral, que basicamente ela está relacionada ao seguinte problema. O desvio padrão ele funciona muito bem quando você tem todas as amostras, né? Quando você caracteriza toda a população de dados. Em geral, você não tem toda a população de dados, então você vai acabar sempre usando a fórmula do desvio padrão amostral, que ela faz essa correção, ou seja, ela divide por n menos 1. Você não divide pelo número total de medições, você divide por o número total menos 1, ou seja, isso vai fazer com que o teu desvio padrão aumente para contornar o fato de você não ter acesso a todas as amostras de dados, tá? Então a gente acaba utilizando mais essa fórmula aqui, porque ela vai te dar um desvio padrão mais compatível com o desvio padrão real. E aí esse valor de desvio padrão, ele vai caracterizar, né, vai ser o valor que você vai utilizar como a incerteza, tá, da sua medição. A gente vai ver que também a gente pode usar um desvio padrão, ou pode usar duas vezes, né? Você pode usar múltiplos do desvio padrão, tá? Vai depender aí do quão você quer, do quanto você quer abranger da probabilidade que a gente vai ver no próximo slide. Então a gente falou sobre a incerteza, né? Que a gente pode, quando a incerteza do tipo A,
você pode obter ela usando o desvio padrão. E aí a gente tem que lembrar que na probabilidade, em geral, as variáveis elas vão ter uma distribuição normal ou gaussiana, que é a com maior ocorrência. Então, quando você obtém o Q, que é aquele melhor resultado da medição, na prática, o que você está obtendo é o valor desse x, que é o valor central da tua distribuição de probabilidades. Tá? Então, essa distribuição é como se fosse uma distribuição que te diz o quão perto você está do valor verdadeiro do teu valor de referência. Né? E aí, quando você caracteriza a tua incerteza como sendo um desvio padrão, você está dizendo que o teu resultado ele está aqui dentro dessa faixa. Tá? E utilizando aqui a distribuição normal gaussiana, a gente sabe que se você diz que o teu resultado ele é x mais ou menos sigma, isso quer dizer que ele tem 68% de chance de abranger toda a distribuição da medida. Tá? Ou seja, você tem 68% de que o que você mediu, o valor verdadeiro esteja, vamos dizer assim, dentro dessa faixa que você caracterizou. Né? Se você utilizar duas vezes o desvio padrão, aí isso aumenta para 95,4% essa probabilidade de abrangência. Então você vai, né, a chance da tua medida estar englobando o valor verdadeiro, o valor da referência, ela é muito maior, né? Porém, você vai ter uma variação bem maior, uma incerteza tua do teu resultado vai ser maior, né? Então você sempre perde que a tua faixa de variação é muito grande. Vamos dar um exemplo numérico. Digamos que você mediu uma tensão de 1 volt, tá? E a incerteza dela por um desvio padrão, é de 0,1. Então, o teu resultado vai ser de 0,9 até 1,1 volts. Então você sabe que naquele circuito você tem uma tensão que pode estar entre 0,9 a 1,1 volts, com 68% de chance de ser isso. Ah, mas eu quero uma abrangência maior, 68 é muito pouco. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Então é 1 volt, em vez de ser 0,1, agora vai ser 0,2. Então eu vou dizer que na realidade ó, a tensão que eu tenho aqui ela vai de 0,8 até 1,2 volts. Tá? Então agora eu estou falando com 95%. Então, só que alguém pode falar assim, pô, mas você está medindo, aqui você está me dizendo que tem uma tensão que é entre 0,8 e 1,2, então você tem a tua incerteza está muito grande, a variação aí está muito grande dessa tensão. Então isso pode ser ruim. Assim como se você quiser uma probabilidade muito maior ainda, que é 99, você vai ter um x1 mais 0,3, né, e menos 0,3. Então você vai ter aqui de 0,7 até 1,3. Então a tua variação vai ficando cada vez maior, tá? Então aí depende muito do que você precisa caracterizar, tá? Em geral, utiliza-se um desvio padrão, tá? Quando se quer ter um resultado mais conservador de medição, utiliza-se 2 desvio padrão, tá? Para indicar essa dispersão dos valores. Como que funciona a incerteza do tipo B? A gente viu que a tipo A ela é obtida através de desvio padrão, né, de estatística. A incerteza do tipo B você pode obter através de dados de calibração, manuais de fabricante. Então o fabricante vai dizer, né, e normalmente ele não vai te apresentar como ele fez o cálculo. Análises teóricas, então você pode fazer algumas análises teóricas e chegar num valor de incerteza. E também quando a gente não tem nenhuma dessas informações, tá, a gente utiliza a seguinte fórmula, que a incerteza é dada pela menor resolução do instrumento divididos por raiz de 3. Então, isso, se você mede lá com uma régua, né, você vai usar, vai fazer uma medida de comprimento e quer saber qual vai ser a incerteza dessa tua medida de comprimento. Você pega a menor resolução da régua, em geral é 1 milímetro, né? 1 vezes 10 a menos 3 metros, né?
Então você divide por raiz de 3, essa vai ser a tua incerteza, tá? Quando você está utilizando uma régua, um paquímetro, tá? Então essa é uma forma de você obter a incerteza quando você não tem nenhum desses outros dados aí de calibração do fabricante ou teóricos. Bom, vamos aplicar esses conceitos num exemplo numérico para a gente poder entender melhor como que eles funcionam, né? Então imagine que você está desenvolvendo um circuito de uma balança digital. E essa balança ela consegue medir até 5 quilos. E a resolução dessa tua balança, ela consegue até 0,01 quilos, ou seja, 1/100 de quilo, né? E o teu circuito ele consegue medir o peso a cada 100 milissegundos, né? Isso quer dizer a cada 10 vezes por segundo ele está medindo o peso, né? Você colocou um peso padrão que nele está escrito o seguinte: esse peso é de 1 kg e tem uma incerteza de 1 milésimo de quilograma, 0,01, né? E aí depois que você colocou esse peso, você obteve as seguintes leituras em 1 segundo, né? 10 leituras, né, em 1 segundo. Estão aí discriminadas aqui nessa tabela, né? Sabendo que a balança deve atualizar seu visor a cada segundo, qual a melhor estimativa de valor e a incerteza padrão? Então, quando eu falo padrão, é a incerteza do tipo A, né? Por desvio padrão correspondente. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para obter o primeiro dado pedido, que é a melhor estimativa, é utilizar aqui, no caso, a gente pode ver que os valores estão variando em torno de 1 kg, né? Então, eu tenho que fazer, a melhor coisa é aplicar a média aritmética. Então, se eu aplicar a média, né? Aqui, peguei todos esses valores, somo os 10, divido por 10, eu vou chegar na média, na melhor estimativa de 1,001 kg. Tá? É claro que aqui a gente está fazendo dessa forma, mas o mais prático é você colocar esses dados numa planilha, né? E pedir para ele calcular a média, mais rápido do que você tentar fazer na calculadora, né? Continuando aqui no exemplo, falta a gente calcular a incerteza, né? A gente calculou o resultado de 1 kg, 1,01 kg. E qual é a incerteza desse resultado? Bom, vamos utilizar a fórmula do desvio padrão amostral, porque eu não tenho todas as amostras possíveis, né? Eu tenho somente 10. Então, a fórmula me diz que eu tenho que pegar todas essas amostras de medições e subtrair desse x barra. O que é o x barra? A melhor estimativa de valor que a gente calculou no slide anterior, né? E aí elevar tudo isso ao quadrado e dividir por n menos 1. Então, estou fazendo tudo isso aqui, né? A gente vai ter aqui 0,98 menos 1,001, que é a média, aí o número 0,99 menos o x barra, e assim vai, 1,02, tá? Até chegar no último valor, que é o 0,99 menos 1,001. Então, dá para ver, né, que a gente faz a somatória dessas diferenças ao quadrado, tá? E depois divide pelo número de amostras menos 1, que é 9. Né? E ao final tira-se a raiz quadrada. Isso aqui é mais fácil, tá? Calcular utilizando uma planilha, como Excel, por exemplo, que você coloca esses valores e no Excel tem uma função, se não me engano, é desvpad-a, que ele calcula o desvio padrão amostral. Tá? Você obtém facilmente isso, tá? Muito mais rápido do que fazer na calculadora ou na mão. Aqui estou mostrando os dados, né, feito a subtração, né? Alguns vão ser negativos, outros positivos. E por fim, eu vou ter que o meu desvio padrão, S aqui, tá? Ele vai ser 0,0152, tá? Quilogramas. Muito bem. Então a gente, com esses dois valores, né, a média, que seria o melhor resultado, 1,001 kg, e o desvio padrão 0,0152 kg, eu posso dizer então que o meu Q mais ΔQ ele vai ser aqui 1,00, arredondei, né? Porque a minha resolução da minha balança até é só de 2 dígitos depois da vírgula, mais 0,015 kg, né? Então aqui cheguei nesse resultado da medição.
Só que temos que tomar um cuidado seguinte, a resolução aqui é de 0,01 kg. Então, se eu colocar aqui naquele gráfico de linha que a gente já viu antes, né, lá em Introdução à Metrologia, a gente vai ter aqui que o valor que a gente vai considerar como verdadeiro, né, seria 1 kg. E como a gente tem essa variação, né, de incerteza de 0,015, a faixa que os valores podem estar vão estar entre 0,985, né, que seria 1 kg menos 0,015, e 1,015 kg, que seria, né, 1 mais 0,015. Então, isso aqui tá caracterizado o meu resultado da minha medição. Agora, imagine que eu coloque um peso de 1,01 kg. Tá? Eu posso colocar um peso desse na minha balança? Posso, porque a resolução dela é de até 0,01. Tá? Se eu colocar esse peso de 1,01 kg, eu vou ter, tá, uma incerteza muito similar à que eu tive antes, ou seja, de 0,015. Isso quer dizer que o resultado da minha medição vai estar disperso entre 1,01 menos 0,15, que é 0,995 kg, e até 1,025 kg. Tá? Isso faz com que eu esteja, digamos, dentro da faixa de dispersão do peso de 1 kg. Né? Então eu já não sei mais, não posso dizer que o resultado da medição é 1,01, porque eu não sei diferenciar se é 1 kg ou se é 1,01 kg, porque a faixa, né, a minha incerteza está invadindo, tá, o valor para 1 kg. Então a única forma de resolver isso é a gente optar por usar uma resolução maior. Não dá para usar a resolução de 0,01, tá? Por causa da dispersão da incerteza ser muito elevada. Então aqui, como não tem como mexer na incerteza, foi algo que eu caracterizei, né? Medindo, né? Fazendo as medições, eu só posso mudar a minha resolução. Muito bem. Então vamos aumentar a resolução da nossa balança para que a gente não tenha essa sobreposição aí de intervalos de incerteza, né? Então a gente vai optar por uma resolução de 0,05 kg. Você pode depois fazer em casa, você vai ver que 0,02 não dá, 0,03 também não, ou seria 0,04 ou 0,05, tá? Que você conseguiria ter um resultado sem sobreposição. Então vamos usar 0,05 para ter um afastamento razoável de um valor para o outro. Isso quer dizer que o próximo valor que a gente consegue medir, né, o próximo peso que eu posso colocar na minha balança seria de 1,05 kg. Tá? Então, quando eu coloco esse peso, a minha balança ela vai ter uma incerteza de 0,015. Então, esse valor, na verdade, essa indicação de 1,05 kg, na verdade está dizendo que o valor tanto verdadeiro pode ser tanto entre 1,065, que é 1,05 mais 0,015, ou 1,035, que é o valor de 1,05 menos 0,015. Tá? Então pode ver que agora, ó, aqui está mais ou menos em escala, né? Essa faixa aqui, ela tem toda essa distância entre a outra faixa, tá? De 1 kg de incerteza do peso de 1 kg. Tá? Então, com isso, eu posso afirmar que agora ele cumpre, né, essa resolução de 0,05 kg e com a incerteza que eu obtive ali da análise dos dados. E como que eu faço para obter a incerteza quando eu tenho duas variáveis, tá, que me levam a uma terceira variável, que é um cálculo de duas outras que são medidas, né? Isso é o caso da velocidade, né? A velocidade você, em geral, obtém de que maneira? Obtendo deslocamento dividido pelo tempo levado no deslocamento, né? A aplicação aqui mais típica disso aqui é aqueles radares de velocidade de carro, né? O carro se desloca
passa por um sensor, passa por outro sensor, os sensores detectam, né, e calculam o tempo que o carro leva para passar, né, do sensor 2 até o sensor 1. Né? Só que, como em qualquer medição, o deslocamento, né, a distância entre esses dois sensores, ela tem um valor e uma incerteza associada. O tempo que o carro leva para ser detectado, né, para passar, né, entre um sensor e outro, também vai ter um valor esperado, né, uma melhor estimativa e mais a incerteza associada. Né? E aí, como que eu faço para obter a incerteza da velocidade? Né? Como que eu acho a incerteza da velocidade que é calculada baseada em outras variáveis que são medidas? Né? Então, isso, né, obter essa incerteza, a gente chama de propagação. Né? Eu propago a incerteza das duas variáveis para a variável fim, que é a minha velocidade, que é obtida através de um cálculo dessas duas. Tá? Então, existe uma regrazinha que a gente pode aplicar, tá? E aí a gente consegue obter a dispersão dos valores em V. A regra de Klein-McClintock é a regra mais utilizada para fazer a propagação da incerteza. Então ela começa, né, baseada em que você tem uma incerteza sigma g que ela é função de várias variáveis, x1, x2 até um xn qualquer. Né? Como que eu obtenho essa incerteza que é função de n variáveis aí que são medidas? Eu obtenho através de derivadas parciais. Então eu faço a derivada parcial da função g em relação a x1, tá? Aplico os valores numéricos nela e multiplico pela incerteza de x1. Elevo ao quadrado e faço o mesmo procedimento, né? Somo com o mesmo procedimento, ou seja, a parcial de g em relação a x2, a incerteza de x2 eleva ao quadrado e assim por diante. Né? Ao final eu tomo a raiz quadrada de toda essa somatória. Tá? Essa é a regra de Klein-McClintock. É basicamente uma fórmula e a dificuldade maior é você aplicar essas derivadas parciais. Você tem que lembrar como aplica a fórmula da derivada para as funções. Vamos ver como a gente pode aplicar a regra de Klein-McClintock num exemplo prático. Então a gente tem um aparelho de ar-condicionado em que foi medido uma tensão de 220 volts aplicada nele, a incerteza dessa tensão é de 10 volts e uma corrente de 6 amperes com 1 ampere de incerteza. E aí pretende-se estimar qual que é a potência, né, desse aparelho e a incerteza da potência desse aparelho. Então a gente sabe que a potência é tensão vezes corrente, né? E eu sei que o meu problema está aqui, a minha incerteza da potência, né, como a potência é uma função de V e I, eu vou ter que aplicar a regra de Klein-McClintock para propagar as incertezas de 10 e 1 ampere para a potência. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu preciso saber qual que é a incerteza da corrente, está aqui, né, 1 ampere, qual que é a incerteza da tensão, 10 volts, e aí preciso das derivadas de P em relação a V e a corrente, né, a I, que são razoavelmente fáceis nesse caso. Né? E aí eu tendo essas derivadas eu aplico aqui na fórmula. Então a regra de Klein-McClintock me diz que se eu fizer a derivada parcial da potência em relação a V, vezes o sigma V ao quadrado, mais a parcial de P em relação a I vezes o sigma I ao quadrado, tiro a raiz, eu tenho a minha incerteza da potência. Então, como eu faço aqui, né, primeiro eu vou obter a parcial da potência em relação a V. Tá? Então, a derivada de P em relação a V, tá? Como eu tenho aqui só V vezes I, né, essa derivada aqui vai ser igual à corrente. Né? Então, seria como se fosse uma constante, que seria o I seria uma constante e o V seria o X. Né? Então, a derivada de uma constante vezes x é a própria constante, aqui no caso, o nosso I, que é 6 amperes. Tá? A parcial de P em relação a V vai ser a própria tensão V, que é 220. Tá? Então, aqui já tenho o valor disso, o valor desse item, desse aqui e do sigma I. Então, basta eu substituir. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 10
ao quadrado mais 220 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 60 mais 220 ao quadrado, né? Aí, elevando ao quadrado, 360 mais 48.400. E, por fim, eu vou ter, somando e tirando a raiz, eu vou ter um desvio padrão aqui de 220,82 watts. Parece bastante coisa, né? Realmente é uma incerteza razoavelmente alta, porém também aqui as incertezas, né, são altas aqui dos medidores, né? E qual vai ser o resultado final, né? Então eu tenho que multiplicar aqui a tensão, o melhor resultado de tensão com o melhor resultado de corrente, então 6 vezes o 220, para achar a potência que é a melhor potência estimada. Então vai ser 1.320 watts, tá? Então o meu resultado da minha medição vai ser 1.320 watts mais ou menos 220 watts de incerteza. Ou eu também posso fazer isso percentual, né? Pegando esse 220 dividindo pelo 1.320 e multiplicando por 100, aí eu vou ter aqui 16,7% de incerteza nesse valor. Então ele pode estar, né, em 1.320 ou pode estar acima, né, 16% acima, 16,7% acima ou 16,7% abaixo. Tá? Então dessa forma é que a gente faz a propagação da incerteza. Vamos voltar para aquele exemplo do veículo sendo medido a velocidade dele. Então, um radar utiliza dois sensores dispostos a uma distância de 4 metros e mede a velocidade do veículo detectando um intervalo de tempo ΔT, que ele entra em cada sensor. Sabendo que o erro de medição do tempo é de 1%, encontre a relação entre a incerteza padrão da velocidade medida com um intervalo de medição de tempo ΔT, através da teoria de propagação de erros. Então, isso aqui é uma aplicação bem próxima do real, tá? Os radares aí que você vê na rua, eles normalmente, os sensores são instalados a 4 metros de distância um do outro, né? Então, a primeira coisa que eu relaciono é que a velocidade vai ser o x por t, né? O x aqui vai ser 4 metros, né? E eu tenho que lembrar que esse x tem 4 metros, mas existe uma incerteza, tá? Relacionada a x. E existe uma incerteza também relacionada ao tempo, que a gente já sabe que ela é 1%, né? Então vamos tentar botar isso aqui em forma de equações. Então como é que a gente pode resolver esse exemplo do veículo, né, da medição de velocidade do veículo? Então a gente tem aqui que a velocidade é deslocamento por distância e que o x, eu tenho um x maiúsculo aqui que é o melhor resultado e um t maiúsculo que é o melhor resultado. A gente sabe que a incerteza de t é 1% do valor medido de t, né? T maiúsculo, e a incerteza de x não foi passado, né? Então a gente vai fazer o seguinte cálculo para a incerteza de x. Vamos considerar ela uma incerteza do tipo B, que a gente pega a menor resolução do instrumento e divide por raiz de 3, né? Então assim, como é o sensor que vai no asfalto para medir a velocidade do veículo, você tem que fazer um corte do asfalto. Para conseguir fazer um corte lá exatamente a 4 metros não é nada fácil, tá? Eu, assim, numa primeira fase eu pensei em colocar 1 centímetro, que seria a resolução aí, vamos dizer assim, da régua lá do pessoal que vai instalar os sensores, né? Em 4 metros é uma distância considerável, né? Da trena, né? Mas como depois vai ser feito pensando aí num circuito real, né, num sistema real, você tem que cortar o asfalto, a máquina na hora de cortar não, né, não é fácil de cortar de forma muito exata. Então vamos usar aqui 5 centímetros como a menor resolução do teu instrumento para obter esses 4 metros. Tá? Então seria algo mais próximo de algo real. Tá? Então eu divido 5 centímetros por raiz de 3, né? Tem que ser em metros, então 0,05. Isso eu vou ter 0,02887 metros de incerteza na distância. Né? Para a incerteza do tempo, ela é dito que é 1% do valor medido de tempo. Então eu não sei qual é o valor medido de tempo, depende da velocidade que o carro está.
Então, 1% de t é só fazer 1 dividido por 100 vezes o t, tá? Que é a medida que eu vou ver lá no meu cronômetro, né, ou do sistema que faz a medição. Muito bem, aí eu preciso das derivadas para fazer a propagação. A derivada de v em relação a x, né, vai ser 1 sobre t. Né? Então, 1 sobre t minúsculo, substituindo pelo valor medido do tempo, vai ser 1 sobre o t maiúsculo. Né? E a derivada de v em relação ao tempo vai ser menos x sobre t ao quadrado. Né? É a derivada de 1 sobre x. Né? Lembra lá de cálculo, né? Então, isso aqui substituindo pelos valores, como a distância do x é 4 metros, então vai ser menos 4 sobre t ao quadrado. Faltou o sinalzinho de menos aqui, tá? Mas é menos 4 sobre t ao quadrado. Aplicando a regra de Klein-McClintock, eu tenho já as derivadas, eu tenho as incertezas, né? Basta eu substituir na fórmula. Então, aqui em laranja eu tenho as incertezas aqui, desculpe, os valores das derivadas, tá? Continua aqui sem o negativo no 4, mas não é crítico porque a elevado ao quadrado vai sumir o negativo, tá? Então perdoe o meu erro aqui. E as incertezas estão em azul aqui, que é 0,02887 e 1 por 100 de t. Vai ficar com o t aqui sem ter um valor numérico, tá? Aí esse t corta com o t ao quadrado, vai ficar só 4 sobre t, né? Que é o que está mostrando aqui, né? 0,04, né? Quando eu faço a divisão, e 0,02887. Aí eu posso aplicar o quadrado nesses dois valores, tá? Tenho isso aqui. Aí somando os dois, eu vou chegar nesse valor aqui de 8,49 vezes 10 a menos 4 aproximadamente, sobre t ao quadrado, que vai me resultar num sigma-v de 0,0291 divididos pelo tempo. E a gente vai, no próximo slide, entender o que significa exatamente essa expressão aí para incerteza. Muito bem, então vamos interpretar o resultado, né, que a gente obteve desse problema do veículo. Né? Então a velocidade dele, né, o melhor resultado é calculado como 4 metros, que é a distância entre os sensores, dividido pelo tempo que o carro leva para passar pelos dois sensores. Né? E a incerteza associada é 0,0291 divididos pelo tempo que o carro leva para passar pelos dois sensores. Então, imagine que o carro leva 0,4 segundos para passar pelos dois sensores. Então, a velocidade dele vai ser 4 divididos por 0,4, isso é igual a 10 metros por segundo, que equivale a 36 km por hora. A incerteza vai ser o 0,0291 divididos por 0,4, ou seja, 0,073 metros por segundo, ou 0,26 km por hora. Então, como resultado, para esse caso numérico, eu vou ter que a velocidade do veículo é 36 km por hora, mais ou menos 0,26 km por hora de incerteza. Tá? Então, ele vai estar distribuído aí em 36 mais 0,26 a 36 menos 0,26. Mas o que acontece se o tempo for menor, se o carro passar numa velocidade mais alta? Que 36 km por hora é uma velocidade razoavelmente baixa, né? Então, imagine que eu passe com um tempo 4 vezes menor, ou seja, 0,1 segundo. 4 divididos por 0,1 segundo, isso aqui vai dar 40 metros por segundo, ou seja, 144 km por hora, já é uma velocidade bem mais elevada. Tá? E a minha incerteza agora vai ser 0,0291 divididos por 0,1, que vai me dar uma incerteza de 0,291 metros por segundo, que equivale a 1,05 km por hora. Tá? Então vejam que a minha incerteza ela aumenta à medida que aumenta a velocidade do veículo. Né? Aqui ó, a velocidade do veículo foi 4 vezes maior, né? E a incerteza aqui ó, será que foi 4 vezes? 4, 6, 24, é um pouco maior que 4 vezes. Tá? Então ela varia de uma forma que não é bem proporcional à variação da velocidade. Então ela variou 4 vezes, mais que 4 vezes aqui, certo? Então o meu resultado final
é que o meu veículo passou a 144 km por hora, só que com uma incerteza de 1,05 km por hora. Então ele pode estar tanto com 145 como com 143. Tá? Cuidado, que isso aqui eu estou utilizando uma incerteza padrão que usa um único desvio padrão. Tá? Lembra lá da probabilidade de abrangência. Né? Na probabilidade de abrangência, você tinha que um desvio padrão era 68% de chance de que o teu valor verdadeiro está dentro desse intervalo. Tá? Se você usar dois desvios padrões, aí você, dois desvio padrão, melhor dizendo, você vai ter 2 km aqui, 2,1 km por hora. Só que você vai ter 95% de chance de que o valor medido represente o valor verdadeiro. Tá? Se você usar 3, você vai estar já muito próximo de 99%, né, de abrangência. Então aumenta mais. Só que o problema é que daí o teu resultado começa a ficar muito disperso. Né? Imagine se você me falar assim, a tua velocidade era 144 mais ou menos 3 km. Então pode ser 141, né? Pode ser 147, né? Isso vai gerar uma incerteza muito grande. Se você quiser emitir uma multa, pode ser que você fique dentro de uma faixa que ele possa não ter multa, porque se você subtrair, né, ele pode estar abaixo ali da velocidade máxima, né? E aí você não poderia estar multando ele. Então tudo isso também está relacionado. Então talvez tentar reduzir a sua incerteza seria um caminho, né? Você tentar medir o tempo melhor, ou tentar fazer o corte do asfalto, né? A instalação com uma resolução melhor do que 5 centímetros, como a gente mostrou antes. Tudo isso pode fazer com que você consiga reduzir essa incerteza na tua medida final. Tá? Então, pessoal, esses eram os conceitos que eu queria apresentar para vocês. O conceito de incerteza, né, de forma mais detalhada, e como a gente propaga a incerteza. Se você quiser obter mais informações, né, aprofundar mais nesse assunto, na parte de incerteza, eu recomendo que você leia o livro de Instrumentação e Fundamentos de Medida, volume 1 do Balbinot, Alexandre Balbinot, tá? Que está disponível na minha biblioteca. O link está aqui, tem lá no Moodle também. Tá? Para a parte de propagação do erro, você pode consultar o livro do Fialho, né? Que é o Bustamante, que é uma instrumentação industrial, conceitos, aplicações e análises, também disponível lá na biblioteca online da UTF-PR. E também esse link tem disponível na nossa página do Moodle do curso. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e bom estudo.